texto. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou o lodo e os olhos, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigando? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abrir os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Amém. Podem tomar o vosso lugar. Glória a Deus. É realmente interessante observarmos este texto em alguns pontos de vista, porque nele nós temos uma série de aberturas para ensinos que poderão ser importantes no nosso dia-a-dia. Em primeiro podemos ver que este homem era cego, não é? E era cego desde que nasceu cego. Ele não foi daqueles que ficou cego por fruto de doenças, alguma fatalidade. Ele nasceu cego. Uma limitação física. E essa limitação física gerou nele uma vida. Hoje, se calhar, teria uma posição diferente na nossa sociedade, mas um cego, um homem limitado no seu físico, a sua tendência de futuro, a sua profissão seria mendigar. E são muitas as pessoas que têm limitações. Eu gosto muito do testemunho de Clayton Queiroz, que eu acho que a maioria de nós conhece. Quem conhece este homem? Clayton, aquele cego forte, assim bem forte, que ele diz que nasceu cego, viveu durante muito tempo sem Deus, mas quando ele se converteu, ele passou a ter visão. Ele diz que Deus pode curá-lo, mas o mais importante na vida do homem não é a visão física, mas a visão espiritual. São as palavras dele. E é interessante nós percebermos que como é possível a nossa vida poder ser usada para glorificar Deus. Se há uma coisa que eu quero que nós aprendamos nesta manhã, é que não há nada que impeça que Deus seja glorificado em nós. Diga para quem está perto de si: não há nada na tua vida que impeça que Deus possa se glorificar em ti e através de ti. Porque nós encontramos que ele nasceu cego. Para ele ser cego era o estado natural, porque ele nunca viu. Já não é o mesmo para quem nasce com visão e perde a sua vista. A sua dor, o seu sofrimento é muito maior. Quem nasce cego nunca viu outra coisa. Quem nasce com limitações habitua-se a elas. Mas eu quero, meus amados, lembrar que não há nada na nossa vida que impeça Deus se manifestar em nós. Ele nasceu cego, tornou-se um estado natural. A sua cegueira era a razão do seu estado de mendiguice. Ele era um mendigo. Ele era alguém que, por causa da sua cegueira, não tinha trabalho. Hoje, tínhamos muitas formas de trabalho para este homem. Podia ser telefonista, podia trabalhar em muitas coisas. O sistema billing já ajuda muito até para estar na internet. Então, hoje, um cego teria menos limitações para alcançar recursos financeiros. Ao passo que, naquele tempo, um cego só lhe restava família ou a esmola de quem por ele passava. E eu gosto de pensar, irmãos, que a nossa vida, às vezes, é um bocado como a vida deste cego, não é? Existe uma cegueira chamada espiritual que está a trazer às pessoas uma profunda dor e insatisfação.
Hoje, muita gente que se considera cristã, considera que tem fé, vive numa mendiguice espiritual. Porquê? Porque perdeu a visão do que Deus tem, do que Deus quer, de como viver e de como ser. E nós, como igreja, temos o dever de alertarmos uns aos outros para que a nossa vida possa caminhar numa vida espiritual. Há bocado, a nossa querida... a mulher do Rafael, a Suélia, desculpa lá, a Suélia. Isto é assim, a Suélia estava a falar que Deus bate à porta e fez o sinal de bater no microfone, porque é uma grande verdade, Deus permanece batendo à nossa porta. E nós precisamos de entender que Deus quer entrar na nossa vida. Há algum tempo atrás eu expliquei aqui que queremos Deus como hóspedes ou queremos Deus como habitante da nossa vida. E infelizmente a maioria das pessoas não tem Deus como dono da nossa casa, tem Deus como hóspede. E Deus quer ser o habitante da nossa casa. Não só para viver em nós, mas poder guiar-nos a cada um de nós. Se o próprio Cristo dizia, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, nós como cristãos temos que aprender que se queremos ter a visão de Deus em nossa vida, se queremos caminhar sem a cegueira espiritual, precisamos de viver a fazer a sua vontade. É muito fácil hoje nós encontrarmos soluções das mais diversas para descansar o nosso emocional. O nosso emocional hoje é tranquilizado de muitas maneiras e nós, como igreja, temos que ser mais ativos no conhecimento e mais ativos na revelação de Deus à nossa vida. A questão em causa está aqui a pergunta do verso 2. Jesus, ao encontrar este cego, ao passar por ele, que mendigava junto do caminho, não há um pormenor sobre isso, porque há o testemunho dos terceiros a dizer que ele era mendigo, não vemos que ele tenha mendigado junto de Jesus, mas tudo nos leva a crer que ele estava no caminho e estaria mendigando. E ao Jesus passar, os discípulos perguntaram-lhe a grande questão: quem pecou para ele ser cego? Os pais ou ele? E a pergunta que está no versículo 2, quem pecou? Estes foi os seus pais para que nascesse cego? Porque ele nasceu cego. Quem pecou? Qual foi a causa de tamanho castigo? E isto levanta uma questão que muitas vezes existe entre nós, que é a questão do castigo. É a questão de um Deus punidor. É a questão de um Deus que... Porque havia no conceito teológico do Antigo Testamento que Deus era um Deus que punia de geração em geração, como também abençoava de geração em geração. Era o conceito que estava estabelecido. E muitas vezes nós atraímos para a nossa vida muitas coisas que queremos dizer, será que é meu pecado? Será que eu estou assim porque pequei? Será que estou assim porque assim? Mas há uma questão muito interessante. Nem todas as doenças são fruto do pecado. Nem todos os que nascem com deformações, com diabetes, como temos a nossa Vitóriazinha com a sua deformação de nascimento, ou como qualquer cego que nasce cego, ou pessoas que nascem com as mais diversas doenças, não podemos, irmãos, atribuir que é o castigo do pai, da mãe. Não é. Mas há uma coisa que este texto nos ensina. Primeiro Deus, Jesus disse, ninguém pecou. Não tem a ver com o pecado, mas tem a ver com uma coisa que Ele nos quis ensinar para as nossas vidas. Não há limitações para Deus se manifestar em nós. Não há doença, não há limitações. A Bíblia diz, já dizia Deus através dos profetas, que até os loucos não errarão o caminho do Senhor. Igreja, nós temos que olhar para as pessoas e ver que cada pessoa, independentemente do seu estado, independentemente da sua situação de saúde, Deus pode revelar-se nela e através dela. E é isto que nós temos que aprender. Muitas vezes nós achamos o impossível. Eu acho, irmãos, quando olhamos para uma limitação, quando olhamos, por exemplo, para a nossa querida Vitória que temos aqui, que nos alegra tanto estar connosco, e nós achamos que é impossível Deus curá-la, é impossível acontecer um milagre. Meus amados, há duas formas de Deus agir em cada um de nós, ou pela cura,
ou pela maneira como nos usa, estando nós com a limitação. Eu vejo aquele cego, o Clayton, vejo ele a ser usado por Deus de uma forma sobrenatural, com a sua cegueira, trazendo louvores e adoração que as igrejas em todo o mundo cantam. Talvez se ele fosse com visão, podia não ver tanto. Mas ele hoje tem essa noção que Deus pode curá-lo, Deus tem poder para curá-lo, mas que não exige de Deus nada. E nós, igreja, muitas vezes, nós com limitações de nada, diga comigo nada, reclamamos de Deus. É ou não é? Reclamamos de Deus e nós precisamos de compreender aquilo que Jesus está dizendo. Jovens, rapazes, pregadores que vão fundar a minha igreja, vocês os 12, vocês os que me assistem, dizia Jesus, calma, não vamos chamar que é tudo castigo, não vamos dizer que esta limitação deste rapaz é fruto do pecado, mas vamos antes fazer uma coisa, vamos usar a sua limitação para glorificar o nome que é acima de todo o nome. Amém? E foi isto que Jesus fez. Jesus pegou na limitação e a transformou em bênção, em glória. Irmãos, há coisas que nós não vamos conseguir definir. Há porquês que nós não vamos ter respostas. Mas há uma coisa que eu sei. Deus é amor. Amém? Deus é bondade. Deus é misericórdia. Deus é aquele que não rejeita o clamor de um aflito. Então, vamos nos concentrar nesse princípio. Nem toda a doença, em todas as situações, Deus pode se revelar. Igreja, a ICIR em Orem, no Conselho de Orem, Deus pode fazer algo extraordinário que nem tu imaginas, nem tu podes ter noção, nem podes achar que é possível. Deus pode fazer algo tão grandioso através da ICIR, do sítio improvável, do local desconhecido no mundo, de um local que não é atrativo. Podemos falar de Lisboa, do Porto, Coimbra, Caldas da Rainha, cidades grandes, mas Deus não está limitado ao lugar, sendo Ele famoso ou não. Deus não se limita. Deus fará aquilo que lhe apraz, onde Ele quer e quando quer. E eu quero te dizer, não olhes para ninguém e não coloques limitações para Deus agir. Não coloques limitações para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer. Amados, eu quando olho para a cruz, eu encontro a maior lição de perdão. Na cruz estava um bandido. Na cruz estava um homicida. Na cruz estava alguém digno de morte. Na cruz estava um homem que não era digno de ser salvo. Talvez tu digas, Deus é injusto, porque salvou um homem que só fez mal na hora da morte, e eu, se não for fiel até à morte, vou para o inferno. É mentira? Podemos pensar ou não? Viver uma vida de fidelidade, 60 anos, de repente perde o juízo, de repente afasta-se. E é interessante nós olharmos que a apostasia o que é? A apostasia é aquele que conhece a verdade e rejeita-a e nega-a depois. É por isso que a Bíblia diz que o cão volta a comer aquilo que vomitou. É como eu perder, deixar de viver o que é a verdade, deixar de anunciar a verdade para comer outra vez a mentira, rejeitando a verdade. E é interessante que nós muitas vezes não entendemos uma série de situações que nós precisamos de entender. Em todas as situações, não és tu que tens a capacidade de definir aquilo que Deus pode ou aquilo que Deus não pode. Não és tu que tens a capacidade de ver o porquê desta pessoa está a viver um mau momento. Não és tu que defines isso, mas és tu que podes mudar isso. Através da tua ação de fé, através da tua atitude com o próximo, através do teu amor para com quem te rodeia, podes alterar grandes situações. Amém? Porque Ele nos deu o poder para fazer aquilo que Ele fez. E ainda nos deu o poder para fazer maiores obras do que as que Ele fez. Porque Ele disse, eu vou para o Pai. É interessante quando Jesus diz, ninguém fez nada, mas eu me vou manifestar nele as obras de Deus.
Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E, amados irmãos, eu queria falar sobre isto. Eu queria, nesta manhã, trazer a consciência da nossa missão. Nós temos que fazer a obra de Deus enquanto é dia. Nós não podemos aguardar quando tivermos a reforma. Não podemos esperar quando vamos ter condições financeiras. Não podemos esperar quando tivermos melhor da saúde. Não podemos esperar que, olha, logo se vê. Não. A nossa atitude de vida, nós temos que fazer o que Jesus fez e entender o que Jesus disse. Convém que eu faça. O tempo em que Jesus ia estar na terra era um tempo pequeno, em que ele viveu até aos 30 anos, mais ou menos 3 anos de ministério, e ele iria para o Pai, mas não nos iria deixar órfãos, deixou-nos a missão. Mas também deixe-me dizer, estas palavras não são só para ele, também são para nós. Nós temos que fazer a sua obra na hora certa. E é importante nós compreendermos que quando vier um determinado tempo, já não fazemos mais nada. Eu ontem partilhava com alguém que eu gosto, estava com a minha família, os meus filhos, as minhas noras, o meu cunhado, mais a sobrinha, e estávamos falando que o mais importante na nossa vida para definir, ele já está com 59 anos, eu estou a fazer 57, portanto estamos a entrar naquela idade maravilhosa, não é, da reforma, qualquer dia. Não tem mal nenhum, é a idade, já vivi 56 e meio, portanto não tenho que me queixar, não é? Alguns só viveram 10, outros só viveram 20 e por aí fora. E estávamos a partilhar e eu estava a dizer, o mais importante na nossa vida, mais do que conquistas a vários níveis, é sabermos escolher o que é prioritário em nossa vida. Que é isso que as pessoas não escolhem. A prioridade. O que é importante. Irmãos, eu olho para Jesus e a prioridade dele naquele momento foi manifestar a glória de Deus naquele rapaz. Porque havia o conceito de maldição. Ele é cego e merece ser cego. Porque alguém fez mal e ele merece pagar o mal que fez. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que pensamos ou sentimos a respeito do nosso próximo. Quando cai o infortúnio, quando cai uma doença, quando está pronto a morrer, quando está pronto a não ter esperança para ele. Meus amados, Deus pode nem curar, mas muitas vezes Deus usa as coisas que nós não gostamos para nos fazer o melhor a nós. Amém? Quantas pessoas... Há um ditado que eu não gosto. Eu não gosto. Ou que as pessoas ou vêm a Jesus pela dor ou pelo amor. Eu não gosto deste ditado. Mas infelizmente... ele está bastante certo. Muitas vezes vimos a Jesus pela dor, outras vezes vimos a Jesus pelo amor. Eu prefiro a versão do amor, em que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, em que reconhecemos que Ele é a esperança da nossa vida e vimos a Ele. Queridos irmãos, convém que se faça a obra, diz o texto, enquanto é dia, porque vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Há de vir um tempo que nós não temos condições de fazer. Há o tempo da noite na nossa vida. Há o tempo em que terminou o nosso processo. E eu partilhava, eu depois acabei por não acabar a conversa. Eu partilhava, a minha vida, estou numa fase que já não tenho condições de fazer o que fiz quando tinha 20 e tal anos. Não tenho força anímica, não tenho condições humanas, não tenho questões emocionais. A minha emoção já não me permite avançar em determinados percursos que eu fiz quando era novo. É mentira o que eu estou a dizer? Quem tem 60, 70 anos, é verdade, hoje com 70 anos uma pessoa não tem a força, a vontade, a coragem de recomeçar tudo de novo. Você concorda comigo? Mas há um tempo para nós, até no mundo dos negócios, temos um tempo de arriscar, mas temos um tempo de parar. Parar de arriscar. Não quer dizer parar de ganhar, parar de edificar, parar de construir, mas parar de meter a corda no pescoço. Porque muitas vezes temos um tempo na vida, o tempo de comprar uma casa, arriscar o compra de uma casa, tem um tempo. O tempo de investir num negócio e pôr o pescoço nele, tem um tempo. Você concorda comigo? Mas há um tempo de dizer, agora é hora de desfrutar.
E nós precisamos de algum cuidado para não alterarmos aquilo que é a prioridade da nossa vida. Eu quero dizer, a prioridade de Jesus quando chegou a este lugar, quando olhou para este homem, foi fazer aquilo para o qual ele foi enviado. Jesus foi enviado para quê? E para quem? Jesus foi enviado para fazer a sua obra sobre todo aquele que vier à sua mão. E o que é que tu foste enviado? O Senhor Jesus disse, eis que vos dou poder para quê e para quem? Para todos aqueles que estiverem próximos de ti. A nossa missão como igreja, irmãos, é olhar para quem nos rodeia e fazer a sua obra. É olhar para quem nos rodeia e fazer a obra de Deus sobre a vida de quem nos rodeia. Esta é a missão da igreja. A nossa missão, mais do que boas músicas, bom louvor, boa canção, boa pregação no altar, a nossa missão é fazer a sua obra lá fora. Porque aqui dentro somos todos muito bons. Mas lá fora é que demonstramos quem somos. No mundo dos negócios, no mundo das nossas responsabilidades, o exemplo que nós damos lá fora é isso que define quem tu és. Não é o exemplo que és cá dentro. Cá dentro somos todos muito bons e santos. E às vezes nem isso. Às vezes. Tendo Jesus explicado que enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Para nós entendermos o que ele quer nos dizer. Qual foi a orientação que ele deu sobre a nossa vida? Quem é que é a luz no mundo hoje? Diga-me. Eu, tu. Jesus foi. Enquanto ele esteve no mundo, ele teve-nos a ensinar como agir, como fazer, como ser. Mas ele foi para o Pai. E ele disse, vós sois a luz do mundo. Vós sois aqueles que vão fazer as minhas obras. Vocês são aqueles que não só vão ensinar, como vão executar a minha vontade. Igreja, não podemos nos calar, nem podemos parar, porque Deus não diminuiu a sua força, nem o seu poder. Vamos fazer a sua obra, porque nós somos a continuação da luz que vem dele. Amém? O mundo precisa de olhar para nós e ver Cristo. As pessoas precisam de olhar para nós e na nossa casa, no nosso trabalho, e ver uma luz de esperança. Igreja, mais do que abrir igreja, mais do que estar na igreja, mais do que falar que somos da igreja, é sermos igreja. É vivermos o que é ser igreja. É fazermos a sua obra sobre todos aqueles que estão limitados. Este caso era um cego, mas há pessoas limitadas na sua orientação. Há pessoas limitadas na sua atitude de vida, limitadas na família, limitadas nas suas finanças, limitadas em tantos níveis. Cabe a nós, igreja, ajudar essas pessoas e orientá-las. Queria falar um pouquinho sobre o milagre. Primeiro falámos sobre aquilo que é a sua limitação e a razão da qual a sua limitação chegou à sua vida quando nasceu e que nós não podemos nem devemos julgar ninguém. Jesus nos ensinou isso, mas que não há limitações para Deus se manifestar em nós. Tá bom? A pergunta é uma pergunta que muitos fazemos em nosso coração, mas é uma pergunta que temos que entender que a resposta está em Deus, não está em nós. Eu posso não ter a resposta do porquê, de A, B, C, o porquê que o mundo está a viver isto, o que é que vai acontecer aquilo. Irmão, nós não sabemos as dimensões daquilo que pode acontecer se houver uma terceira guerra mundial. A gente não sabe o que pode acontecer, mas não vamos viver com esse medo, não vamos viver com essa suposição, não vamos sofrer por antecipação. Nós podemos antever, ontem estava a ver um programa de uma senhora que retirou um órgão porque a sua família tinha uma tendência para ganhar cancro por causa daquele órgão que tem a ver com os intestinos, e ela fez uma operação para proteger-se dessa possibilidade. Mas ela podia nunca ter o cancro. Mas pronto, de acordo com os médicos, a irmã morreu, o irmão também ficou, ou estava a morrer, não cheguei a perceber. Mas nós, irmãos, não podemos viver com antecipação de sofrimento.
que vai acontecer isto. A gente pode estar precavidos emocionalmente. Podemos ou não? Prepararmos emocionalmente. O próprio Jesus nos ensinou, não é? Acautelai-vos. O próprio Jesus nos deu a palavra sobre os últimos tempos. Para quê? Não para vivermos com medo, mas para estarmos de aviso, de sobreaviso. A igreja precisa de entender que há um caminho para todos nós. Mas há uma coisa maravilhosa que eu vejo em Jesus. Não há problema que Ele não possa resolver, não há dificuldade que Ele não possa gerar solução, e nós, como igreja, temos que aprender isto. Em todas as situações. Diga comigo, em todas. Agora vamos aqui colocar algumas. Na minha falência, Deus pode se revelar. Na minha doença, Deus pode se revelar. No meu acidente, Deus pode se revelar. Na minha situação mais adversa, Deus pode se manifestar. Amém? Até nas asneiras do nosso amigo, Deus pode ter um caminho para trazer esperança. Alguém aqui já fez asneiras que Deus o ajudou a libertar-se delas? Eu levanto as duas mãos, uma só é pouco, não é? Deus pode se revelar. Deus quer provar-nos através deste texto que nada impede na nossa vida que Deus não se possa revelar em nós. Amém? Então, e ensina-nos outra coisa. Quando Jesus faz o milagre, a questão do lodo, a questão do cuspo, tudo isso tem algum simbolismo espiritual, mas não é a fonte daquilo que realmente eu pretendo ensinar. O incrível é o simbolismo. Jesus está perante um homem que nasceu com uma deformação, ele que é o Criador do homem perfeito. Você está cá? Jesus formou o homem com as suas mãos, diz a Bíblia. Se é metáfora, se não é, não interessa. Interessa a parte espiritual ensinada no Éden, em que Deus formou o homem do barro, da terra. E com isso depois soprou sobre ele a vida. E Jesus estava perante um homem que ao nascer, nasceu deformado. Eu creio que Jesus pensou, gaita, isto não era para ser assim. É ou não é? Embora o pai não tenha pecado, mas o pecado gerou doença. A alimentação errada gerou doença. O homem gerou poluição. Eu estava ontem também a ver um comentário interessante sobre o planeta, sobre os tubarões. Não sei se alguém viu na Odisseia. Eu estava num relax depois do almocinho com a família. Só saí da cama às 7 da manhã. Então eu fiquei por ali a ver televisão, no namoro com ela, saí para comer umas como é que se chama aquilo, Tiago? Empadas maravilhosas do Tiaguinho. Comprem, que vale a pena. Ele dá-me comissão de 57%. Então tenho que anunciar. Ele fez 6 empadinhas para mim. Estava uma delícia. Foi o meu jantar e foi o meu pequeno almoço. E eu estava lá, depois desci 2 vezes para comer. A minha mulher ralhou, já comeste uma, não precisas de comer outra. Por isso estás gordo, por isso não sei o quê. E eu digo assim, mas eu estou gordo, mas estou bonito. Sou um gordo bonito. E lá fui, lá vim, e estava a ver dos tubarões. E é interessante, não é, ver como a poluição está a destruir o nosso planeta. Nós precisamos de ter cuidado, não é? Muitos cuidados. E isto vai gerar o quê? Vai gerar poluição. Alguém comentava no telejornal sobre a poluição também. E ele dizia que como é que é possível, acho que é 1.500 mil milhões de carros, motores, fábricas, a gerar poluição sobre o planeta. Como é que não é possível destruir o planeta? Fazer mal ao planeta? Irmãos, tudo isto gera doenças, tudo isto gera limitações, tudo isto é fruto de muitos da ganância, outros da evolução industrial, evolução tecnológica. E agora a inteligência artificial vai trazer novas dores sobre a humanidade. Irmãos, eu não tenho que preocupar com isso, mas Jesus estava olhando para este homem e dizer, gaita, isto não era para ser assim. Ninguém pecou, mas isto é fruto de uma série de circunstâncias. E hoje nós, 2000 anos mais tarde, ainda vamos ter mais consequências. Por isso que hoje há pessoas com todo o tipo de doenças. Doenças novas vão surgir, porque a poluição, a alimentação, a medicação, tanta coisa que a gente hoje vive, um planeta repleto de humanidade,
vai gerar muitas coisas. Nem falando de uma guerra nuclear, pode levar quase à extinção da humanidade. Claro, não acredito que isso aconteça. Eu não acredito. Acredito que pode haver guerra nuclear, acredito que pode morrer bilhões de pessoas, mas eu não acredito que a humanidade seja extinta, porque nós temos a orientação da Bíblia como é que ela vai acabar. Nós temos aqui. Precisamos de nos preocupar com aquilo que não é para nos preocupar. Mas há uma coisa que eu sei. Eu tenho uma missão na Terra. A missão que pode anular qualquer efeito nefasto que possam gerar contra mim. Jesus disse, se comeres alguma coisa mortífera não fará dano algum. Podemos comer e morrer envenenados, mas sabemos que Deus, se Ele quiser, podemos ser libertos de qualquer situação. E Jesus, ao cuspir na terra e fazer um pouco de lodo e ao colocar nos olhos, não havia qualquer poder, nem na saliva, nem no lodo. Mas havia o poder em Jesus. Porque Ele que podia dizer, estás curado, Ele quis nos ensinar. Esta deformação física não era para ser assim, mas ela vai ser curada da maneira como eu também formei o homem. Eu creio, quando Deus nos formou com água e com barro, Ele nos formou com toda a perfeição. Então nós não nascemos para ser imperfeitos. Eu vou lhe dizer quem é que pagou o preço de toda a nossa imperfeição. Foi Jesus. E Ele quer que nele possamos alcançar vida e vida com abundância. Eu não estou a dizer que não podemos ter problemas de saúde, mas eu estou a dizer que podemos clamar ao dono da saúde. Amém? Nós precisamos, igreja, nós precisamos acreditar. Não é preciso vir um grande pregador, não é preciso ver Benaim para curar as nossas doenças. O Deus que usou Benaim e usa é o mesmo Deus que está aqui para curar. Se tu tão somente vieres a Ele. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque Jesus é aquele que quer trazer solução à nossa vida, independentemente da nossa limitação. O incrível simbolismo, Jesus esteve presente e Jesus estava, Ele usou algo que é a própria matéria para curar o homem. Eu claro que não foi o cuspo, também não foi o barro, mas foi o poder. Foi a unção. Por isso que Ele disse para nós impormos as mãos. Mas já impusemos mãos sobre nada. Sobre quando não aconteceu nada. É mentira o que eu estou a dizer. Porque não é a imposição das mãos por si só que faz o milagre. Mas é a ação, é o poder. Quando aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus, não eram as vestes que curavam. Mas foi a fé dela. Que ao tocar em Jesus, já que não podia falar com Ele, já que não podia tocar nele, vocês não entendem a dimensão do milagre. Ela não queria tocar em Jesus porque ela sabia que, de acordo com a lei, tocar no homem tornaria-o imundo. Embora Jesus tivesse impune a qualquer imundice, perdão. Mas ela diz, eu só quero tocar na orla. Eu não quero tocar nele para que ele não fique obrigado, como a lei, a fazer a purificação. Eu só quero tocar na orla. E Jesus sentiu o toque dela. Porque desta orla dele, saiu virtude e poder. Amém? O que nós precisamos nos nossos dias. A ação do milagre deste cego não teve a ver com a fé do cego, mas com a fé de Jesus. Com a ação do próprio. E nós também aprendemos com este texto. Ele aqui não disse, vai, a tua fé te salvou. Não disse, porque Ele nos quer ensinar que muitas vezes nós agimos com a fé para abençoar o próximo, como muitas vezes é o próximo que vem a Jesus para receber o milagre. Não há um padrão exclusivo. Muitas vezes nós, os pregadores, é preciso tu teres fé, mas o pregador também precisa de fé. Amém? Eu ensino muitas vezes Catarina Kuhlman, inspiradora de Benaim e de tantos outros da nossa geração que já estão velhotes, como Ronald Bunker, que já morreu, e tantos outros. Ela uma vez, num grande auditório de dezenas de milhares de pessoas, ela chamou um homem que era ateu. E ela disse, vem cá que eu vou-te curar.
E ele disse, não, está nos livros dela, leiam. E ele disse, não, eu não acredito nisso, mas eu acredito em Deus. Venha cá abaixo, eu vou curar em nome de Jesus. E curou. Nem sempre o milagre é a ação da tua fé que tens a doença. O milagre também pode ser a ação da fé daquele que está ungido por o Senhor para fazer algo para ele. Por isso que nós encontramos neste texto uma ação de milagre diferenciada da maioria dos milagres dos evangelhos. Foi ou não foi? A maioria dos milagres a gente vê, vai minha filha, a tua fé te salvou. Ainda queria também que vocês percebessem, embora não seja algo que possamos afirmar no conceito judeu, porque havia ainda hoje na terra, cuspir no chão é falta de respeito. É ou não é? E no conceito judaico não havia esse sentimento. E as pessoas que nós desprezamos, cuspimos. Já viram pessoas a cuspir na cara, a cuspir no chão, não é? Como falta de respeito. Não havia muito esse conceito judaico, mas noutras civilizações sim, noutras nações havia o cuspir no chão como um ato de humilhação. E Jesus, eu creio que ele também fez algo para mostrar que ele não age como os outros. Igreja, não fomos chamados para agir igual aos outros. Fomos chamados para abençoar a vida de quem nos rodeia. E ele, ao cuspir, ele tem um contacto direto dele, Criador, com a própria terra e trazer cura e libertação. Mas a cura deste homem não se baseia no sentido de lodo, mas no sentido da obediência. Porque logo em seguida Jesus disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. A cura não aconteceu quando foi aplicado o cuspo com a terra. A cura foi aplicada quando ele obedeceu a palavra de Jesus. E aqui está o segredo para a nossa vida. O segredo não está em ir a grandes celebrações, a grandes pregadores, a grandes profetas. O segredo está em tu obedeceres à palavra, à ordem, à direção do nosso Deus. O segredo não está em nada mais do que obedecer. Jesus não o curaria se ele não obedecesse à ordem dele. O simbolismo que ele praticou do lodo não tem qualquer expressão transformadora, mas o simbolismo da obediência trouxe o poder da cura. Amém? A obediência. Depois podemos aprender, a partir do versículo 12, que não lemos, que aconteceu uma guerra contra este cego. Uma guerra de tal maneira que os fariseus foram chamados porque Jesus curou no sábado, porque Jesus fez um milagre fora do natural. Ele não podia curar no sábado, ele não podia isto, não podia aquilo, e Jesus veio para nos libertar de toda a condicionante. A nossa condição é não pecar, a nossa condição é obedecer. E o milagre acontece aqui, em tua casa, em qualquer lugar. Por isso, no trabalho onde tu estás, nunca te esqueças de falar do amor de Jesus, de lançar fé sobre o coração, porque se a fé vem pelo ouvir da palavra, é necessário pregar a palavra, é necessário falar a palavra, é necessário exercitar o teu conhecimento. Mas se tu não conheces nada da palavra, também não tens nada para dar. E a igreja, precisamos de compreender a nossa missão como igreja. A igreja se reúne para aprender da palavra. Mas não é na igreja que nós exercitamos a fé e o poder da palavra. É lá fora com os nossos amigos. É o nosso testemunho na rua. Oh, irmãos, muitos de nós hoje querem, se calhar, viver por aí a falar da palavra nos altares, nos púlpitos. Mas eu quero dizer, a maior missão que Deus deu a cada um de nós foi no nosso trabalho, foi na nossa casa, foi abrir as portas da nossa casa, como faz o Danilo, como faz o Júnior e alguns mais. Foi abrir para falar o amor de Jesus. E depois trazê-los à casa do Pai, onde a igreja se reúne para glorificar o Rei dos Reis, para aprender da palavra dele, para podermos dar. De graça recebemos, de graça damos. Igreja, nós fomos chamados para fazer a sua obra. Mas agora há uma notícia engraçada. O pós-milagre na tua vida é o mais preocupante. O milagre é fácil de alcançar. E para muitos pensam que é o mais difícil.
o pós-milagre, há que tu tens que mostrar aquilo que está dentro de ti. Meus amados, é frequente nascer dúvidas em nosso coração. É frequente externamente vir pessoas para arruinar a bênção de Deus na nossa vida. Nós vemos com este cego que eles procuraram os pais para saber se ele era mesmo cego de nascença. Procuraram o rapaz e disseram: esse homem que te curou, que era Jesus, é pecador. E ele disse: se é pecador ou não, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E há uma coisa incrível no pós-milagre. O pós-milagre, ou tu vences, ou tu vais atribuir ao milagre alguma coisa errada. Porque eles quiseram, os fariseus por 2 vezes vieram ao homem. Quiseram pô-lo a dizer o que não era para ser dito. E o que não era certo dizer. Mas uma coisa ele disse: vocês quereis também ser discípulos deles? Meu amado, oremos pelo milagre, mas cuidemos do pós-milagre. Muitas igrejas têm recebido milagres fantásticos. Muitas igrejas Deus trouxe um sopro do Espírito para curar pessoas e encheram e ficaram igrejas fantásticas, igrejas enormes, mas o pós-milagre não cuidaram. O pós-milagre não conservaram a presença real de Deus. Começaram a atribuir ao milagre coisas que não são para ser atribuídas. E nós, igreja, se tu queres viver algo fantástico na tua vida, cuida do milagre e do pós-milagre. E este homem, no capítulo 9, ele vê-se de uma forma incrível. Porque quando eu recebo o milagre e sei cuidar do pós-milagre, há uma revelação fantástica. E essa revelação, ela vem perante este homem, quando Jesus chegou ao pé dele e disse-lhe: tu sabes quem eu sou? E Jesus disse, versículo 34, responderam eles: tu és nascido todo em pecado. Olha o que eles dizem no verso 34. Todo em pecado e nos ensinas a nós. Expulsaram-no ao rapaz. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado, verso 35, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Olha o que aconteceu. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Amém? Quando eu alcanço o milagre, eu não era merecedor do milagre, mas alcancei. E muitos de nós podem dizer que Jesus tem estado na sua vida, recebeu Jesus, recebeu o milagre de Jesus, da salvação da sua alma, que é o principal milagre. O milagre que nos transforma, o milagre que nos faz novas criaturas. A seguir ao milagre vem o pós-milagre, que é o tempo da nossa fidelidade. Como nós reagimos pós-milagre? Será que reagimos com euforia e esquecemos daquele que fez o milagre e caminhamos com Deus? Ou será que fazemos como este homem? Permaneceu firme. Mas quando eu permaneço firme, Jesus se revela de uma forma mais íntima a cada um de nós. E diz que o texto que ele foi expulso da sinagoga. Este homem, por receber um milagre de cura, foi expulso. Foi mandado para fora. Mas Jesus sabia todas as coisas. Jesus foi ter com ele e disse: eu sou o Cristo, o Filho de Deus enviado. E ele o adorou. Quero dizer, a nossa vida no pós-milagre, a nossa vida a receber o milagre, se tem a grande missão de o adorar. Fomos chamados para ser adoradores. A igreja, ao reunir-se, ela devia se focar em Cristo, em adoração, em falar do que Ele é, do que Ele faz, do que Ele representa na nossa vida. Ao estarmos juntos na sua casa, a estrela não somos nós, é Ele. O milagre não foi feito por nós, foi feito por Ele, com ousadia nossa. Porque Ele nos deu capacidade para ter ousadia. Meus queridos, e Ciro, vamos crescer. Amém? Vamos pegar em nós a cada dia da nossa vida e fazer a sua obra. Olhar para quem nos rodeia e ver qual é a limitação que ela tem, que Deus pode manifestar através da sua limitação. É financeira, vamos mostrar o caminho
da sabedoria da gestão financeira. É uma doença. Vamos mostrar como Jesus pode trazer cura e se não trouxer, como há um propósito em tudo o que nos acontece. Amém? Vamos ficar de pé, meus queridos. Esta guerra teológica entre fariseus e a própria família e o próprio cego fez com que houvesse uma revolta. Irmãos queridos, às vezes nós estamos presos a dogmas, a teologias e esquecemos do mais importante da nossa vida. Eu ontem partilhava com o rapaz que estava connosco e ele dizia que está um bocadinho afastado, a sua mãezinha também, daquilo que é a fé. Porque há um problema na nossa vida, irmãos. Nós confundimos Deus, confundimos a fé, confundimos aquilo que é a nossa vida, a nossa atitude de vida. Nós trocamos, por causa das pessoas, nós baralhamos isto. Por causa do mau feitio de alguém, por causa do mau exemplo de alguém, nós afastamos de Deus. A igreja precisa de crescer. Nós precisamos de entender que Deus não tem nada a ver com as obras dos homens. Mas há homens que fazem as obras de Deus. Mas que esse mesmo homem pode meter o pé na argola. E que não cabe a nós puni-lo, nem fazer nada contra ele. Porque é Deus que é o justo juiz. Nós estamos a encontrar uma geração de revoltados. Uma geração de gente que tem uma teologia, uns de uma maneira, outros de outra, e parece que somos inimigos uns dos outros. A igreja parece que é inimiga da própria igreja. Os cristãos parecem que são inimigos de si próprios. Entende? É hora de nós fazermos a diferença. É hora de mostrarmos o caminho certo. Há dias eu vi uma coisa de um senhor aí no YouTube, no Facebook. 3 pecados que Deus não perdoa. Alguém viu esse vídeo? Anda toda a gente a ver a internet, quase. Alguém viu? 3 pecados que Deus não perdoa. Viste? O primeiro é pecar contra o Espírito Santo, não é? De acordo com o texto sagrado, Deus não perdoa. O segundo é não perdoares. Se não perdoas, não és perdoado. O terceiro é a blasfémia. Perdão, não é a blasfémia, isso é o segundo. É a apostasia, é eu receber a fé, como diz Hebreus 6, e anular essa fé com apostasia. Apostasia não é bem um desviado, é algo mais profundo que ser desviado. E às vezes nós pensamos que Deus não é um Deus que pune. Irmãos, ouça com muita atenção. Deus nos dará o galardão segundo as nossas obras, mas também nos punirá segundo as nossas obras. Queridos, Deus é amor e misericórdia, mas Deus é justiça. Vamos fechar os nossos olhos. Não julgues o próximo. Não alteres a tua fé por causa de ninguém. Não alteres a tua fidelidade a Deus por causa de nada. Deus se quer manifestar em ti e através de ti. Deus é Deus que está neste lugar. Vamos orar, irmãos. Fecha os teus olhos. Talvez tenhas uma limitação na tua vida. Pode ser emocional, pode ser uma limitação espiritual, pode ser pecado oculto. Por isso que o Senhor diz: lembra-te onde caíste e arrepende-te. Pode ser complexos, tendências homossexuais, pode ser tendências para álcool, para droga, para êxtases, pode ser tendências de fama, soberba, ganância, posição social, reconhecimento público de quem tu és, do teu valor. E isso pode gerar limitações. Isso pode gerar doença espiritual. Mas Jesus é aquele que está pronto a olhar para ti e cancelar a tua limitação, como fez com o
cego. Ele anulou a limitação. Fecha os teus olhos. No lugar onde estás, pode ser online, no Facebook, no YouTube, possas orar. Pai, eu tenho esta limitação. Pode ser várias, pode ser algumas. Eu tenho esta limitação. Por favor, socorre-me, perdoa-me, cura-me. Pode ser uma doença. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Busca ao Senhor. Vamos levantar nossas mãos e vamos falar com o Pai. Não esperes que eu ore. Não esperes que eu peça por ti. Levanta a tua voz ao Senhor e pede: socorre-me, Pai. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me. Perdoa-me. Oh Pai, em nome de Jesus, nesta manhã estamos diante de ti. Estamos tão gratos porque tu pudeste libertar este cego de nascença, que nos ensinaste que não havia pecado para ele ser cego. Não foi causa da sua doença o pecado. Isso nos ensina que nem tudo que vem à nossa vida e nos limita é fruto do pecado. Mas tu nos mostras por esta palavra que não há limitações que tu não possas te revelar em nós e através de nós. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, perdoa-nos se há pecado em nossa vida, liberta-nos se há vícios em nosso coração, ajuda-nos a viver libertos, ajuda-nos, Pai, a viver como tu queres. E queremos aprender com este cego. Só alcançamos a vitória sobre a nossa limitação quando iniciamos o processo de obediência à tua vontade. Por isso te entregamos a nossa vida em tuas mãos. Eu rogo por cada irmão aqui presente, os ausentes, aqueles que estão online, aqueles que verão esta mensagem online, o teu Espírito possa trazer transformação sobre as suas vidas. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.